dp é uma constante sempre positiva, esse termo aqui. O gradiente, claro, depende da posição, porque a gente viu. E o menos significa, então, que onde tem excesso, ele vai tentar sair desse excesso. Ok? Isso aqui é super interessante, porque essa equação aparece muito na física, em várias áreas, né? Então, é sempre bom frisar essa equação em alguns detalhes. Então, com isso, ela está digerindo a densidade, ou seja, a corrente, né? Densidade de corrente, devido à difusão. Isso. E a JP2 é o quê? É a densidade de corrente, né? Agora, de N para P, devido à ação de um campo elétrico. Aqui, essa igualdade, eu não consigo desenhar igual vocês. Mas essa segunda igualdade aqui é P, μP vezes E, né? Essa igualdade devido a esse campo elétrico, tá? E a corrente JP2 seria em relação a essa ação do campo elétrico. Ou seja, então, mais uma vez... pode falar. Só ia complementar. Dentro do semicondutor, nessas junções PN, a gente sempre vai ter dois tipos de corrente. A corrente de difusão e uma outra corrente, que é a corrente de... De arraste. De arraste, ou dele. Isso. De arraste, de carreamento. Aí vai começar a ter termo. Isso. Corrente de fusão. Que é EP, né? Vezes a mobilidade dos buracos, vezes o campo elétrico. Certo? Somadas as duas, a gente tem a JP, que é a corrente, que é a equação 4. Tá? E mais uma vez, nota JP2. Essa soma, uma é numa direção e a outra e a outra é na outra, exatamente. Beleza. Posso passar então? Pode. Finalmente. E tem bastante equação nesses slides, mas vamos discutir elas. Ok, então, a gente entende que a densidade, aquele ρ que a gente falou anteriormente, ele é dado por E vezes P, né, onde esse P é a densidade de buracos. Tá? Alguma dúvida? Não, né? Posso? Opa, desculpa. Isso. Tomando, então, o campo elétrico como sendo E igual a zero, porque agora a gente vai estar interessado em uma situação onde a corrente de deriva seja desprezível, né, ou corrente de arraste seja desprezível, temos a equação 6 em uma dimensão, tá? Ou seja, nada mais é que a equação 4, só que sem o segundo termo. Então, E menos E, dP, que é o coeficiente de difusão, vezes a derivada de dP sobre dx. Então, em uma dimensão, voltando à equação da continuidade, a gente vai aplicar, sendo esse ρ igual a EP, nós caímos nessa equação anterior à equação 7, onde apenas ele abre os termos, tá? Substitui J, a densidade de corrente, pela JP, que é a equação 6, iguala a G menos RP, né? Onde GP é a taxa de geração e RP é a taxa de recombinação. E essa taxa de recombinação é devida à geração térmica espontânea, né? Que o livro afirma também. Então, com isso, finalmente, a gente conclui a equação 7, tá? E apenas rearranjando os termos de cima, a gente chega à equação 7. O P subscrito, né, mais uma vez falando, é em relação aos buracos, refere aos buracos. Até porque essa análise está sendo feita em relação aos buracos. Pode falar. Eu acho que tem um P a mais aqui, ó. P a mais? Só confere para mim. O J, esse J aqui... Ó, é esse J de cima. É esse aqui, certo? Isso. Vamos na equação 4, que dá para ver, ó. Não, nem precisa voltar, pode deixar. Tá. Esse J é esse J aqui, certo? Isso aí. Então a gente só repetiu, menos E. Só repetiu, tirando o termo onde o campo, a gente, tomando o campo elétrico é zero, só tirou o segundo termo. É isso, ou seja, essa equação 6 substituída aqui embaixo. Isso aí. Essa equação 6 substituída ali naquele J ali. Uhum. E aqui, esse símbolo aqui, que é o gradiente, se é unidimensional, é derivado em função de x. De x.
Não tinha que ter aquele P. Aonde? Ou seja, esse P aqui não existe. É a derivada. É D de X. Isso. Não, Tá mas legal? eu fiz essa conta. Deixa eu ver, peraí. Só voltando na anterior, só para eu acompanhar. Entendi, mano, porque a de baixo ela é ao quadrado, tá vendo? Opa, cuidado. Então, vamos lá. Por isso Vamos lá. que é bom corrigir isso. Sim. É, tem Aqui sim. não tem P. Aqui não tem P. Você vai aplicar esse operador aqui dentro. Sim. Qual é a derivada de menos? É uma constante, pode sair da derivada. Isso. Qual é a derivada de E? Também é uma constante, pode sair fora. Qual é a derivada do coeficiente? Também. E aí sim você fica com a derivada segunda de P em relação a X, que é esse termo aqui. Tá? Óbvio. Claro, tá certo. Não faz sentido esse P. Seria D ao quadrado, P ao quadrado, né? Não. Seria... Eu não vou conseguir escrever aqui. Não, mas eu entendi o que você falou. Eu acho que na hora que eu estava digitando ele foi automático, mas eu entendi o que você falou. Assim. Entendeu? Uhum. Então, depois corrige isso, porque a isso. derivada segunda é a derivada de uma derivada. Isso. Se fosse dp dx vezes dp dx, seria dp dx ao quadrado. P ao quadrado. Uhum. É uma outra coisa. Tudo bem. Então, aqui, essa equação, né, ela é a equação 7 em relação a esse rearranjo dos termos da equação anterior, substituindo o JP, tá? Levando em consideração que o campo elétrico é zero. Agora a gente vai analisar particularmente essa taxa de recombinação, tá? Seja P0, né, o valor de equilíbrio das concentrações de buraco. Então, nós temos P menos P0, que é o excesso da densidade de buracos nessa situação, que é a situação fora de equilíbrio. Então, seja RP, é definido por P menos P0 sobre esse tal P que a gente fala, né, que é uma constante chamada de vida útil do buraco. Assim. Substituindo essa equação na equação de continuidade, nada que é aquela equação, acho que eu preciso voltar para vocês verem. Tempo de Precisa vida. não, né? Oi? Tempo de vida? Isso, tempo de vida, Eu botei tempo de vida útil, mas é isso mesmo. Então, substituindo a equação, na equação 7, que é a de continuidade, a gente chega na equação 9, que é exatamente os mesmos termos, só que RP sendo menos E elevado a menos E é P menos P0 sobre tal P. E se a gente igualar GP a zero, a equação 9 se torna a equação 10, tá? Que aqui eu só apenas rearranjei o termo, isolei, na verdade, derromper, joguei para lá, joguei para o outro lado da igualdade o dp, né, a minha coeficiente de difusão, a derivada segunda, menos 1 sobre tp, porque conforme aqui eu posso cortar os E's, né, e eu já coloquei que GP é igual a zero, então ela ficou dessa forma, 1 sobre TP vezes P menos P0. Mas, Clarissa, uma dúvida que surge é por que G é igual a zero? Por que GP é igual a zero? Então, eu ia perguntar isso no final, Germano, porque quando eu estava estudando aqui também, eu, assim, não ficou muito claro para mim, o livro não explicou muito claro por que é zero, né? Tá. Então, essa também é uma dúvida minha. Eu até anotei aqui para perguntar no final, mas pode falar. É só porque isso é importante, que o que você está analisando é o que acontece quando você já tem excesso de portadores em uma certa região. A gente já discutiu então, um pouco. Então, a geração... Eles vão se mover para um lado, para o outro, eles vão sair em função do tempo com isso, né, ao se mover, vão tentar normalizar e ficar na equação, na condição de equilíbrio. E, com isso, você tem agora um processo que vai acontecendo dinamicamente. Agora, além disso, você pode ter mais portadores sendo gerados e portadores sendo recombinados, ou seja, removendo portadores também. Isso. Como você está analisando só a situação em que só você... Só quando estão recombinados. Isso, você já iniciou com excesso, você não está mais colocando excesso de portadores aí, então essa é uma condição que você está colocando só para saber o que vai acontecer uma vez que você já gerou portadores em excesso. Então já tem lá um monte de portadores em excesso. O que vai acontecer agora em função do tempo? O que vai acontecer em função da posição? Então, e eles não recombinam. E eles...
Eles Nesse recombinam, caso, né? eles recombinam. Eles se recombinam, isso. É, Eu estou levando esse- apenas a hipótese, a situação que eles estão se recombinando, não é? Isso. Você está Uhum. considerando só que ele está recombinando, que não está mais nada sendo gerado. Ou seja, Isso. em um exemplo, seria o seguinte: você tem um semicondutor maciço, né? Ou seja, um pedaço de semicondutor, você joga um pulso de luz nesse semicondutor. O que vai acontecer localmente? Localmente, onde a luz foi absorvida, vai ter um monte de portador que vai ser promovido. Uhum. Agora, o que vai acontecer com esses portadores assim que esse pulso de luz apagar? Eles vão se mover nessa amostra, certo? Além de se mover, eles vão recombinar. Então, você está incluindo recombinação aqui. Só para falar, eu vou procurar, no meu curso tem algumas animações que ajudam muito a visualizar esses fenômenos, né, em função do tempo, em função da posição, como é que é essa distribuição, que aí você vê uma animação, que você usa um pulso de laser, você vê o que aconteceu com os portadores, você vê eles se deslocando. Isso ajuda bastante, porque senão isso aqui começa a ficar só matemática, né? A gente fica resolvendo a equação considerando g igual a zero, sem saber por quê. Eu acho que é mais importante a gente digerir esses detalhes das equações, tá? Então, só frisando, nesse caso, a gente gerou excesso de portadores, vamos ver o que vai acontecer uma vez que eles já foram gerados, se eles só podem recombinar. E aí, essa equação 10 aqui é a equação que vai governar essa concentração de portadores em função do tempo, nota. A derivada dos portadores, ou seja, da concentração de portadores em função do tempo, depende de como ele mexe na posição, uma derivada segunda, ou seja, no tempo e na posição ao mesmo tempo. É uma equação... No caso, para buraco, é PXT, né? No caso. Porque... Não, porque, como a gente fala em relação a buracos, nada mais é que você avaliar em PXT, ou seja, no espaço e no tempo. Isso, exatamente. Você está avaliando no espaço e no tempo o que está acontecendo com os portadores. No final, essa equação aqui vai te dar esse resultado, como os portadores vão funcionar em função do espaço e do tempo, se eles recombinam com uma certa taxa de recombinação. Exatamente. Então é isso mesmo. Agora, a gente vai avaliar para uma barra semi-infinita. Tá? Então, buracos, né, entram na extremidade esquerda de x igual a x1, a gente pode ver aqui na figura 2, né, e se difundem, no caso para a direita, recombinando, e aí, eu não sei se desaparecendo, mas foi o que eu consegui entender, à medida com que eles vão avançando, até o infinito. Né? Você sabe em que página que está? Que a gente dá uma olhada rapidinho. Vou procurar aqui. Está logo abaixo a última equação que eu falei, é logo o próximo termo, próximo tópico. Em relação a uma base, eu não posso abrir aqui agora, senão eu saio da apresentação. Então, recombinação de portadores em relação à barra semi-infinita. Essa figura é 2.18. 2.18, então, né? Estou olhando aqui para ver. Você chamou de... É que desaparecendo é um termo meio forte demais. Ele recombina. E recombinar quer dizer... Combinar, né? Uhum. No fundo, o que eu estou dizendo é que recombinar é equivalente a dizer desaparecer, mas de uma forma mais correta. Porque recombinar é o fato de desaparecer. Ele sumiu. Exatamente. Mas ele sumiu por algum motivo, ele recombinou com alguém. Isso. E aí, nos pontos, né, x maior que x1 dessa barra, a gente vai avaliar para o primeiro regime estacionário, onde dp dt igual a zero. Com isso, a equação anterior, cadê? A equação 10, a gente apenas iguala ela a zero. Então, a derivada segunda de p sobre dx2 menos 1 sobre dp tal p vezes p menos p0, né? Onde p0 é o meu buraco em equilíbrio, né? A gente pode dizer assim. E essa equação está sujeita a três condições de contorno que o livro mostra, né? Em que na primeira ele fala que x é igual a x1 na barra, a densidade de buraco tem um valor constante. Ok, quando p é igual a px1, né? A segunda, à medida que esse x vai se aproximando do infinito, essa densidade, né, tende a chegar a esse valor de equilíbrio P0. E uma terceira condição é que se deve ter, né, P infinito igual a P0, onde esse P0 é constante. Ou seja, quando ele vai se aproximando lá no infinito, eu tenho que considerar que é o meu P0. Então, já volta à situação de equilíbrio, tende a chegar na equação de equilíbrio.
na situação de equilíbrio. Então, nós temos essa quantidade que ele mostra em dp tal p elevado a meio. Aqui eu não consegui fazer elevado a meio, mas é elevado a meio. Definimos esse comprimento, então, de difusão L para buracos, no caso, onde LP ao quadrado é igual a essa quantidade, dp tal p, na equação 12. Com isso, então, a gente reescrevendo as equações, a equação 11, lá atrás, apenas substituindo os termos, né, de L, eu tenho que drrom ao quadrado p, drrom x quadrado, menos 1 sobre dp tal p, vezes p menos p0 é igual a zero. Passando esse segundo termo para o outro lado da igualdade, e já substituindo esse dp tal p por lp ao quadrado, eu chego na equação 13, tá? Onde dp0 sobre dx é igual a zero. Isso ocorre porque, né, a densidade de equilíbrio dos buracos, P0 é constante, como eu afirmei anteriormente, o Germano também comentou. Então, essa solução, ela tem essa cara da equação 14, tá? Onde eu tenho apenas P menos P0, C1 é elevado a x sobre LP, né? Mais C2 é elevado a menos x sobre LP. Esse C1 e C2, eles são as minhas constantes, né, que é determinada pelas... Aí, de novo, ele já coloca as duas outras condições de contorno para determinar C1 e C2. A primeira, né, condição de contorno diz que P deve se aproximar de P0, tá? Quando x se aproxima do infinito. E isso, C1 deve ser zero. Então, com isso, se a gente tem essa condição, igualando C1 a zero, o primeiro termo da equação 14, eu chego na equação 15, com P menos P0 é igual a C2 elevado a menos x sobre LP. Então, só considero o segundo termo da equação. Pessoal, eu vou de novo fazer uma pausa aqui. Volta um slide. Pode falar. Só porque, de novo, todo mundo entende esses passos aqui muito bem. Isso aqui é uma técnica de solução de equação diferencial. Isso. No fundo, o que ela está apresentando é como resolver isso chutando soluções que são soluções que a gente já, como essas equações são conhecidas, a gente sabe quais são os chutes que a gente vai dar, ou seja, qual é a função que derivada da ela própria. A gente sabe que exponencial é uma delas. Então, vamos chutar uma função exponencial nesse resultado. Então, assim, no fundo, isso que ela está fazendo são técnicas de solução de equação e ela está só desenvolvendo essas técnicas aqui. Então, quem nunca fez isso, vale a pena depois fazer esses testes, entender um pouco, porque para quem já fez, isso fica muito óbvio. É só botar isso aqui, quando vai infinito é zero, por que é zero. Todo mundo entendeu essa linha aqui? Um ponto, essa linha começa aqui com 1. A primeira condição de contorno? Isso. Por que C1 tem que ser igual a zero? Pessoal, eu estou sendo bem detalhista aqui, né? De novo, eu não sei se todo mundo estiver enfadado com o que eu estou falando, pode continuar, tá? Só acho que vale a pena às vezes segurar um pouco o ritmo. Ninguém respondeu. Eu não vou saber. Pode falar, não. Sim. Você tem que falar, Germano. Claro. É por isso que a gente está aqui. Sim, a questão de ser 1 e para zero é porque ela substituiu a condição de contorno. Tem duas exponenciais, uma negativa e uma positiva aí, né? Isso, na equação 14. Então, quando você tem a menos indo para infinito, só que você tem a segunda lá do lado de C e essa exponencial do lado de C2, você vai ter 1 sobre o inverso de uma coisa que vai para o infinito. Então, isso vai estando tão pequeno que a gente pode dizer que tende a zero. No entanto, C2 não pode ser, né, zero. Tem umas questões de convergência aí, né? Convergência. E aí, só resta dizer que, bom, se eu tenho essa exponencial positiva indo para o infinito, tem uma divergência, né? Então, a minha função tem que convergir para um valor. Então, o mais, né, conveniente seria realmente C1, C0, porque aí eu tiro essa inconveniência da divergência da primeira parte da equação. Acredito que seja isso. Não sei se está totalmente explicado, mas...
Eu acho que você está certo, assim, no fundo é isso. Se você substituir x igual a infinito nessa equação 14, você vai ter exatamente o que a Graciana falou. C1 que multiplica um valor que foi a infinito. A exponencial Então, de ele é zero. infinito a infinito. Então, isso aqui te dá um problema. Você sabe que P tem que ser igual a P0 no infinito, porque foi uma condição pré-existente. Isso, É uma até condição aqui atrás, né? Aqui, no A3. Então, ele não pode ir para infinito. Se esse termo vai para infinito, isso quer dizer que C1 vai ser o termo que vai evitar que isso aconteça. Então, essa constante, se C1 for igual a zero, a gente entra num pequeno problema matemático. 0 vezes infinito dá quanto? Bom, isso aí é um problema matemático. Mas, no fundo, a gente pode ver que se você está caminhando para o infinito, todo o tempo tem que dar zero sempre. Então, isso faz com que C1 sendo igual a zero, você evita esse acréscimo exponencial desse primeiro trecho da equação. Agora, no segundo trecho, onde C2 que multiplica uma exponencial menos um termo, se for infinito, esse segundo termo da exponencial, ele naturalmente vai a zero. Então, você não tem como afirmar nada sobre C2, mas pelo menos esse termo já foi a zero também. E com isso, você vai chegar aqui à equação 14, P é igual a P0. Por quê? O primeiro termo vai a zero, o segundo termo vai a zero, no lado direito da equação, e com isso você vai ficar com P igual a P0. Então, tudo isso está vindo exatamente dessa condição de contorno que foi imposta lá atrás. Então, mais uma vez, nota que só falar em matemática não é de fato o que importa para a gente. A gente precisa saber de onde partiram as equações e quais foram as condições iniciais dessas equações. E considerar que no infinito era P0 é uma idealização que foi feita para a gente conseguir chegar nesse resultado. Ok? Espero ter sido claro. Uhum. Vamos lá, pode ir. Bom, então, a gente viu aqui a primeira condição, né? E agora a segunda condição, onde Px1 é uma constante. Se Px1 seja uma constante, então nós temos essa equação 16, apenas substituindo aqui, né? P menos P0, aí vai ser Px1 menos P0 é igual a C2 elevado a menos x sobre LP. E com isso, a gente volta na equação anterior, apenas substituindo o valor de P de x menos P0 é igual a esse P de x1 menos P0, né? Esse é o valor no caso aqui, a gente vai voltar nessa equação 14, tá? Px1 menos P0 é elevado a menos, entre parênteses, x menos x1 sobre LP. Todo mundo entende esse LP, né? Que é o comprimento. Se a gente definir, então, a densidade agora vamos falar sobre densidade de excessos de buracos, ou seja, ΔPx, tá? No ponto x, a gente tem a equação 18. ΔPx nada mais é que P de x menos P0. Então, apenas nomeando o primeiro termo da equação 17. Logo, a equação 17, substituindo pela equação 18, a gente chega na equação 19. ΔPx é igual a ΔPx1 elevado a menos x1 sobre LP. Então, essa é a condição, substituindo após a definição da densidade de excesso de buracos. Aqui eu só refriso, né, onde ΔPx1 é o valor de ΔPx na extremidade esquerda, onde eu digo, onde eu falei anteriormente que x é igual a x1, lá no início. Tudo bem. Então, essa equação, essa equação 19, né, ela nada mais é que, ela fornece, no caso, a dependência espacial, igual o Germano falou no início, né, do excesso de densidade de buracos, ΔPx. E ela nos diz que esse excesso ΔPx1, criado na extremidade esquerda, né, lá no início da barra, ela desaparece, né, acho que aqui também acho que eu traduzi mais ou menos. Ela vai decaindo exponencialmente com a distância x dentro da barra, conforme mostrado nessa figura, tá? Onde eu mostro que a densidade de buracos se aproxima de zero quando o x se torna muito grande. Tá vendo? Aqui, quando o cone vai caindo exponencialmente, vai se tornando muito grande, essa
essa densidade vai se aproximando de zero. Então, eu tinha que mostrar com um pointer, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou falando nesse gráfico aqui? Que ele decai exponencialmente. Pode falar. Essa densidade se aproximando de zero seria o P se aproximando de P0, né? Isso, que é isso aí, densidade de P0. Ele vai se aproximando de P0 e, no caso, ele se aproxima desse valor de equilíbrio, né? O valor de equilíbrio chamado de P0. Mas isso, Clarissa, isso devido à recombinação, né? Seria? Ao longo do caminho, hein? Isso aí. Então, com isso, a gente, conforme esperado, na equação 19 ali atrás, que ele cai com 1 sobre E, do seu valor inicial, né, ΔPx1, a uma distância igual ao comprimento de difusão do LP, que é o meu em relação a buracos. Então, nada mais é que ele, ΔPx cai a 1 sobre E, né, na verdade. Desse meu valor inicial, ΔPx1, a uma distância igual ao comprimento de difusão. Isso vai valer de forma análoga para os elétrons, tá? Onde eu também parto da equação. Pode falar. Deixa eu só fazer uma interrupção, porque acho que vale a pena só a gente dar uma recapitulada geral no seguinte sentido. Entender esse gráfico, né? Exatamente. Na primeira equação, quando você começou, a gente discutiu e falou, era um excesso de portadores, por exemplo, um laser jogou, teve um excesso de portadores, e aí esses excessos de portadores escorre, né? Ou seja, ele se movimenta dentro desse cristal semicondutor, recombinando e com isso diminuindo sua concentração, e ele naturalmente vai voltando, então, para a condição de equilíbrio. A situação de equilíbrio, inicial. isso aí. E aí Agora é uma situação diferente. Agora, por exemplo, é o equivalente a você estar injetando portadores por corrente elétrica. Por exemplo, nesse ponto X1, está entrando portadores, fez um contato metálico, e estão entrando portadores da esquerda para a direita nesse gráfico. Então, com isso, nesse ponto inicial, deixa eu anotar aqui, nesse ponto inicial aqui, ou seja, nessa posição X1, sempre vai ter um número constante de portadores chegando aqui. Então, agora você está numa situação um pouquinho diferente da anterior. Você está, por exemplo, ou com um contato elétrico injetando portadores constantemente, ou com um feixe de luz constantemente iluminando esse pedaço da barra. Não foi só um pulso. Então, aqui você sempre vai ter o número de portadores fixo. Por quê? Porque sempre vai ter o número de portadores sendo promovidos constantemente para esse excesso. Só que é só localmente, é só nesse ponto X1 que você está com esse ponto X1. Isso. E ele, naturalmente, como a gente viu, ele vai, aos poucos, se deslocando para a direita. Nesse caso, a gente só está analisando para a direita, né? Aos poucos, ele vai se deslocando para a direita, e ao medida que ele se desloca para a direita, ele recombina. Então, ele vai diminuindo a concentração dele, e no final das contas, você fica constantemente com um gráfico que é dado por essa equação exponencial decrescente. Você tinha um valor constante de concentração em excesso, porque você estava constantemente promovendo portadores ali dentro, ou seja, ou injetando por um contato elétrico, ou jogando luz constante, e você consegue observar que longe, você consegue identificar um excesso de portadores, porque eles foram naturalmente se deslocando, e à medida que eles foram se deslocando, eles também foram recombinando. Então, a concentração longe daquele ponto vai diminuindo, e diminuindo dentro daquela equação exponencial que a Clarissa falou. Ok? Então, essa é a ideia. 19, né? Isso. Deixa eu apagar, então. Essa é a ideia dessa análise que a gente está começando a fazer nos semicondutores. O que acontece quando, de repente, eu tenho um excesso de portadores, mas parou, então eles naturalmente vão recombinando. E a segunda situação que a gente está analisando agora é o que acontece constantemente. Eu mantenho uma promoção de portadores de uma forma constante, de tal forma em que ele fica, num certo ponto desse semicondutor, sempre com o mesmo número de excesso. E é essa análise que ela fez agora. A gente vê que também tem um decaimento exponencial em função da posição, mas nota que isso não varia com o tempo. Então, aquela derivada temporal foi eliminada porque a gente está falando que constantemente eu estou excitando os portadores, ou seja, não tem mais dependência temporal nesse processo.
Ele já No está numa espacial. situação de equilíbrio, mas no espaço a gente vê que ele vai diminuindo e decaindo exponencialmente. Isso aí. Ok? Entenderam a diferença das duas equações? Uma analisava quando você tinha também dependência temporal e agora não. Agora é constante todo esse processo. É porque eu só resolvi interromper a Clarice, porque fazer isso para buraco, para elétron, agora vai ser mudar o portador. Em vez de ser P de X, vai ser Vai agora ser N. N de X. É, Aí a análise vai ser, a conta matemática vai ser praticamente a mesma. Vai ser mesmo. exatamente. Então, E é isso que eu vou mostrar aqui nesse finalzinho, no próximo, somente a cara das equações, agora avaliando para elétrons, né? Que a gente parte, né, da equação de continuidade. E aí, a equação 20, ela nada mais é que a equação 17 apenas, só que analisando para elétrons, né? Agora tudo em relação a elétrons. A densidade de elétrons no ponto X, N0 é a densidade de elétrons no equilíbrio, e Ln agora, que é o comprimento de difusão para elétrons, não agora mais para buracos. Então, eu só apenas reescrevi a equação 21 para elétrons, né, em relação ao Ln. E a mesma coisa, o excesso da densidade de elétrons também, que é análogo a buracos, que é a mesma coisa, como o Germano disse. E essa densidade, a equação 23, em relação à equação 20 lá atrás também para elétrons, que é a mesma análise. Então, todo o processo que a gente discutiu agora para buracos vai ser feito para elétrons da mesma forma, tá? E com isso eu acabo a minha parte. Eu acho que já até acabou o tempo, né? A gente agora ia entrar na parte da Elisandra, mas aí deixa para o próximo. Melhor deixar para semana que vem, Elisandra, pode ser? Que essa ficou bem mastigadinho, né? O Germano me ajudou a mastigar bem essas equações, foi até bom até. Hein, E a parte da Elisandra? Elisandra fica semana que vem. Pode ser, Elisandra? Pode ser. Você vai ficar chateado com a gente? Não, Só um pouquinho? um pouco. Um pouco de leve só, né? Não, é porque, entendeu? Olha só, Elisandra, é até bom ter passado por isso, porque o importante aqui é realmente a gente aproveitar esse tempo para a gente entender, entendeu? Então, se a gente não passar por esse cuidado de uma equação depois da outra, eu acho que a gente passa direto e eu, pelo menos, eu sou difícil de entender. Eu não olho assim a equação que nem a Clarice, assim, olho de cara e vejo o que está significando. Não, eu demoro um tempo para entender. Mas eu escrevi ela toda aqui, bem mastigadinha também. Então, eu Pra preciso botar isso no assim slide. que o Germano fale, eu lembro um pouco, assim, eu tenho uma ideia, mas não é assim de cara, eu não estou entendendo o que está acontecendo, não. Tá bem? eu concordo com o Maurício. Assim, é bem difícil olhar para uma equação e saber a origem dela, o que ela significa fisicamente. Né? No fundo, uma equação, a gente usa a matemática como representação da realidade. É um modelo que a gente está criando. Eu acho que é muito importante a gente sempre pensar em qual foi o modelo que foi criado. Ou seja, o que eu estou simulando nessas equações? Eu vou estar, entre aspas, simulando, que a gente usa hoje em dia a palavra simulação computacional, né? Mas o que eu estou simulando com essa equação é uma realidade. E qual é a realidade? A gente está estudando semicondutor. Então, quando eu jogo luz no semicondutor, quando eu aplico corrente ou campo elétrico no semicondutor, quando eu injeto portadores no semicondutor. Eu acho que vale sempre a pena a gente estar muito ligado, quando a gente olha para uma equação dentro da nossa área, essa equação significa que experiência? E principalmente a gente que é da área experimental, né? Eu não quero simplesmente falar que portador vai para lá. Não, eu quero... isso representa que tipo de experiência no meu dia a dia para ficar mais fácil eu entender. No meu ponto de vista, eu só consigo digerir melhor esses resultados quando eu volto e paro. Naquela experiência, quando eu faço, faz sentido para mim. Que aí o portador entra e aí ele se toca, ele recombina. Então, acho que vale sempre a pena, quando vocês olharem para essas equações, tentarem pensar no laboratório. Que equipamento que eu poderia usar para fazer uma medida de alguma coisa desse reproduzir tipo? isso, né? Como é que eu poderia medir, como é que eu poderia reproduzir, como é que eu poderia visualizar esse tipo de fenômeno? Então, acho que vale sempre a pena tentar lembrar do laboratório. Infelizmente, a gente não está indo para o laboratório agora, né? Mas acho que vale muito a pena tentar, se eu fosse fazer uma medida de fotoluminescência, o que isso tem a ver com fotoluminescência?
O que tem a ver com aquela experiência onde eu jogo um pulso de luz e ele recombina e com isso joga a luz de volta? O que tem a ver É isso aí. fotoluminescência dentro das equações? Eu acho que é bem interessante sempre tentar pensar dessa forma. Lisandra, a sua parte ia ser qual agora? Essa do... Então, a minha parte, eu entrava com de discussão qualitativa e quantitativa sobre potencial aplicado na junção. Qualitative discussion of a junction under applied bias, é isso? Isso. Gente, essa aqui é a parte punk da galera. Isso aqui é muito legal. É uma aula. Gostei. É uma aula também. Sim. Aí eu dividi isso em 3 tópicos e 2 subtópicos. Ótimo. Não, então é bom, porque essa parte aqui é muito importante. Seria demais a gente fazer vocês duas hoje, concordo, entendeu? Concordo. Não daria para fazer. Isso aqui certamente é só... Isso aqui é muito importante. A gente vai ter que fazer isso com muita atenção. É muito central, né, na compreensão do diodo, entendeu? Aí finalmente vai chegar na Na figura de curva do mérito diodo. dele, né? A equação Aquela do diodo. curva. É. E pior que não chega. Legal. É pior que não chega. Porque isso aqui é eu ia falar under bias. É assim, tá certo. Chega. Qualitativamente, se ela for um pouquinho mais quantitativamente, também na página 70. Não, mas ela vai... Não vai chegar lá, não. Porque depois A gente foi até 62, eu acho. Mas eu acho que já dá para saber mais ou menos, na 62. O importante é chegar até aí. Não, então vamos fazer isso com calma. Ótimo, eu concordo com o Maurício. Muito bom. Vamos fazer com calma e bem digerido. Qualquer dúvida, manda mensagem para a gente, ou a gente fala durante essa aula mesmo. Acho que a ideia aqui é apresentar dúvidas, assim. Mas pode perguntar antes também, né? Não precisa esperar chegar aqui e perguntar algumas coisas que é bom que vocês, na hora de apresentar, vocês tenham também mais segurança do que vocês estão falando, né? Para se não chegar aqui e ficar falando, não sei isso, também não é legal. Tá legal. Galera, obrigado aí, viu? Foi ótimo. Muito bom, Valeu, Clarissa. galera. Obrigado, tá, Clarissa? Foi bom. Quinta. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira tem a Clarice de novo. Isso De novo. aí, Clarissa, muito Semana bem. dela tá ótima. Ai, Assim tá que se ótimo, faz. gente. Não Valeu, tive nem gente. fim de semana, mas tá bom. Muito Vamos lá. bem. Pessoal. Tá virando gente Até mais. grande. Ótimo. Ai, meu Deus. Valeu. Até mais, gente. Tchau, Tchau, gente. professor. Tchau, Germano. Tchau. Obrigada pelas Tchau. contribuições aí, viu? Valeu, obrigado.